Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a lermos a palavra de Deus no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Quero meditar com você nesta manhã o tema confiar no Senhor. O salmista, ele nos exorta a isso, confiar. Versículo 3, ele já dá uma ideia melhor a respeito disso. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor colocou uma estátua de ouro para ser adorada. E ali, quem não adorasse aquela estátua ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. 3 jovens que foram mudados seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles 3 decididamente não se prostraram diante daquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, eles foram lançados na fornalha, e quando todos se dobram diante da imagem, o rei Nabucodonosor chama os jovens e diz assim: é de propósito? Vocês estão mesmo dispostos a fazer isso? Em outras palavras, ele estava dizendo: se vocês se arrependerem, terão outra oportunidade. Mas eles disseram: o Senhor a quem nós servimos é quem nos pode livrar da tua mão. Nós não vamos prostrar diante da tua imagem. Se ele nos livrar, nós não vamos prostrar. E se ele não nos livrar também, nós não vamos nos prostrar. Então aquela decisão irritou o rei, lançou eles na fornalha, eles foram lançados lá dentro, porém Deus mandou um anjo, derrubou a temperatura do fogo e aqueles jovens não sentiram nada. Então o rei mandou tirá-los da fornalha, e a fornalha estava numa temperatura tão alta que até os soldados que foram colocar os jovens na fornalha morreram, só no vapor do lado de fora. Imagina a temperatura do lado de dentro, mas Deus é bom. Então, por causa da confiança daqueles jovens, eles receberam a presença de um anjo enviado dos céus e o fogo não tiveram poder sobre as suas vidas. Então o rei maravilhou, e o rei ante disse que ninguém mais poderia falar uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Salmo número 56, versículo 11, disse: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 84, versículo 12, diz assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Salmo 32, versículo 9, disse: não seja como a mula, nem como o cavalo, cuja boca precisa de cabresto, para que se não atire a ti. Versículo 10 diz: o ímpio tem muitas dores, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Isaías capítulo 26, versículo 3, diz: tu conservas em paz aqueles cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Naum capítulo 1, versículo 7, disse: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. A segunda coisa que a gente acha nesse salmo é deleite. O versículo 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. A gente vê aí Paulo e Silas, no capítulo 16 do livro de Atos, eles expulsam o demônio de uma menina que está possessa, e aquela menina é liberta no nome de Jesus. Porém, a libertação daquela menina traz incômodo à sociedade, pois aquele espírito, ele adivinhava a vida das pessoas, e os senhores daquela jovem tinham lucro ao ela adivinhar a vida das pessoas. Porém, Paulo chega ali em nome de Jesus, expulsa aquele demônio, e agora ele é preso por causa disso,
porque ele liberta aquela jovem. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Imagine aí, a Bíblia diz que eles levaram uma surra, os seus pés estavam amarrados no tronco, mesmo assim, eles ainda conseguiam adorar a Deus. Eles oraram e Tiago, capítulo 5, disse: se alguém estiver triste, ore, e se alguém estiver contente, cante louvores. Então, quando eles oraram a Deus, começaram a se encher de alegria da presença de Deus, e de repente, agora eles estão adorando a Deus. Aí quando eles, depois de fazer a oração e estar ali se deleitando com a presença de Deus, Deus manda um terremoto. Atos capítulo 16 disse que o terremoto veio de uma maneira tal que todas as portas foram abertas. Todas as portas foram abertas e Paulo e Silas puderam louvar, engrandecer o nome do Senhor. O carcereiro, ele queria se matar, pois Roma tinha uma lei muito severa. Então, se alguém deixasse um preso ir embora, aquele carcereiro seria morto. Então, o carcereiro pegou a espada para se matar, porque não estava apenas Paulo e Silas, mas tinha mais presos. E naquele momento as portas foram abertas. E eu vejo o agir de Deus também nisso. As portas foram abertas, porém Paulo conseguiu manter todos os presos ali dentro da prisão. Então, quando ele mantém todos ali dentro, e aquele rapaz pega a espada, o carcereiro pega a espada para se matar, Paulo diz: não se mate, porque todos aqui estão. E aquele carcereiro diz assim: traz uma luz aqui para mim. Aí acenderam uma luz naquele cárcere, pois era mais de meia-noite, esse episódio acontece, e quando traz a luz, aquele rapaz pergunta para Paulo: senhores, que me faça para salvar? Aí Paulo diz no capítulo 16, versículo 31 de Atos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a gente tem essa certeza que Deus é bom. Então a gente vê também Pedro, né? Pedro que foi por 2 vezes, pelo menos 2 vezes preso. No capítulo 5, ele é preso porque ele está pregando o nome de Jesus, e o que leva ele a pregar isso é porque ele cura um enfermo em nome de Jesus, e ali ele prega, e a Bíblia diz que ele foi preso no capítulo 4, mas a pregação dele ficou no ouvido dos ouvintes. No versículo 4 diz que quase 5.000 almas se entregam ao Senhor Jesus e se converte. Então no capítulo 12 de novo, o apóstolo Pedro é preso, Tiago já está preso e Tiago vai morto à espada e Pedro está preso. E quando Herodes, que era o rei de então, ele consegue ver que ele agrada aos judeus através da morte de Tiago, ele mantém Pedro preso. Aí ele diz assim, o seu pensamento certamente eu vou prender Pedro para amanhã matá-lo também. E prende ele entre 2 soldados. Então Pedro está algemado e o versículo 6 do capítulo 12 diz que mesmo assim Pedro pôde dormir, porque ele estava deleitando no Deus que ele servia. Então Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, ele nos dá uma lição a respeito disso. É que nós estamos guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar nos últimos dias. Versículo 6, ainda que agora importa que estejais contristados com várias tentações, para a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto ao mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vós alegreis com gozo inefável e glorioso. O Salmo número 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, olha só, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Jesus disse em Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. A terceira coisa
que a gente aprende nesse salmo é entrega. O versículo 5 que nós lemos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aí a gente lembra de Abraão, quando Abraão teve Isaac, depois de muitos anos de oração, muitos anos de espera, Deus consegue agora o nascimento de Isaac. E agora Isaac, já grande, e Deus diz no capítulo 2 do livro do Gênesis, para Abraão: Abraão, você vai me entregar o seu filho Isaac, a quem tu amas. Ora, muito difícil foi a prova da fé de Abraão. Ele agora estava entregando o que ele mais amava. E a Bíblia diz que foram 3 dias o deslocamento de onde Abraão morava ao lugar que Deus pede para entregar o seu próprio filho. A Bíblia não disse que Abraão falou para Sara que estava fazendo aquele ato, porque certamente se ele falasse, ia ter impedimento. A Bíblia não disse que Abraão falou para Isaac que iria fazer aquilo. A Bíblia não disse que Abraão falou para os seus servos, mas ele foi com os servos, um jumento, Isaac. E agora quando ele chega no monte, ele agora aparta dos servos e diz assim: olha, vocês vão ficar aqui, e eu e o rapaz iremos lá adorar. Aí quando a gente voltar, a gente adorar, a gente volta a vocês. Ora, Abraão sabia que ele ia oferecer Isaac em holocausto. E a Bíblia diz lá no livro de Levítico, capítulo 6, que a vítima era apresentada a Deus e queimada, só ficava cinza. Então ele acreditava no sobrenatural de Deus, no mover de Deus, ao ele entregar Isaac. Em Hebreus capítulo 11, diz que ele acreditava que Deus era poderoso para até dos mortos fazer ressuscitar. Então a Bíblia disse em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele disse: não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Então que Deus abençoe a tua vida nesta manhã, que você se entregue a Deus por completo, que você entregue o seu caminho ao Senhor, que você entregue a sua família ao Senhor, que você deixe tudo na presença de Deus, porque Deus vai além daquilo que a gente possa fazer, imaginar ou pensar. A segunda coisa que o Salmo 37 registra é descansar no Senhor. 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. A parte A. Descansa no Senhor. A Bíblia diz no capítulo 1 de primeiro livro de Samuel, que Ana tinha um problema porque ela era estéril. Então, como ela não conseguia dar à luz o filho, ela tinha um problema psicológico muito grande, pois naquele tempo, quando uma mulher não tinha filho, era considerada amaldiçoada. Aquele tempo não era igual ao tempo de hoje, que as mulheres envitam para não ter filho. As mulheres tinham prazer em ter filho. Imagine uma cultura como essa, uma mulher que não conseguia dar à luz uma criança. Então Ana, depois de muito tempo de aborrecimento, muito tempo de tristeza, ela resolve confiar no Senhor e ela vai orar ao Senhor. Aí no capítulo 1 a Bíblia diz que ela entra na casa de Deus, se coloca de joelho e vai buscar a presença de Deus. A situação é tão difícil que a Ana não consegue pronunciar a palavra. Ana agora fica só realmente naquele